chamar aqui a nossa irmã Núbia para trazer a palavra. Deus abençoe a todos com a palavra que ela nos vai alimentar. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, paz. amada igreja, e é uma honra estar aqui, né? Mais uma vez, fazendo parte dessa maravilhosa família, que é a família de Deus, mas ainda fico mais feliz ainda de hoje trazer a palavra de Deus para a amada igreja. Amém. Isso é uma honra, é uma satisfação muito grande, e eu quero agradecer de coração e também dizer para a irmã Dolores: seja bem-vinda mais uma vez, minha irmã. Amém, o Senhor te ama e eu também. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. E queria, antes de entrar na palavra de Deus, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para a igreja. Se Cristo viesse buscar a igreja hoje, no arrebatamento, quem estaria preparado para subir com Cristo? Oh, glória, né? Aleluia. Todos nós teria, né? Seguro que iria para o arrebatamento, mas quero fazer o inverso da pergunta. Se Jesus chamasse cada um de vocês aqui, de nós, individual, para ir hoje, quem iria? Feliz da vida, sozinho, individual, sem ser no arrebatamento, igreja. Porque no arrebatamento todos nós queremos na alegria, né? Mas eu quero saber se nós também estamos preparados para subir individual. Aí a gente, nessa hora aí, a gente fica assim um pouco tenso, né? Porque a gente quer ir no arrebatamento da igreja, mas não quer ir individual. Eu gostaria de saber esse mistério, por quê? Será que é porque nós não queremos deixar nossa família, nossos entes queridos, nossos filhos, nossos netos, nossas esposas, nossos esposos? Será que é por isso, nossos bens materiais? Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite que devemos estar preparados. Amém. E devemos também estar felizes, porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem buscar a igreja. Não sabemos o dia nem a hora que eu e vocês vamos ao encontro de Cristo. Portanto, nós vivemos uma senha. Nós temos uma senha, assim como nós pegamos uma senha para ir para o banco, que no Brasil funciona assim. A gente recebe uma senha para resolver algo. Nós também temos uma senha, que é a senha da vida. Não sabemos qual é que está o nosso número. Então devemos estar preparados, igreja. Porque quando Ele chamar a nossa senha, nós temos que estar preparados. Não só para ir no arrebatamento. Amém, igreja? Aleluia. Amém, irmã Dolores? Amém. Nós temos que estar preparados, amado, independente que seja no arrebatamento ou independente que sejamos individual. Aleluia. Amada igreja, abra vossas Bíblias em João 4. Essa passagem é uma passagem ela é muito conhecida na Bíblia. João 4, que é a mulher de Samaria. Eu gostaria que a igreja prestasse bem atenção a essa palavra, porque essa palavra é uma palavra não só para a igreja, como é uma palavra que vem nos fortalecer, uma palavra de convenção, mas também uma palavra de fé, que devemos também ler essa palavra como fé de restauração para nossas vidas. Amém? João 4, a mulher de Samaria. Amém, irmã Dolores? Oh, glória, aleluia. Todos já acharam? Amém. Glória a Deus. É meio difícil e complicado você hoje estar pregando aqui quando você está diante de pessoas que têm um conhecimento da Bíblia. Eu falei para o Jó, disse assim: olha, eu sei que você é uma pessoa que tem que dar ensinamento na igreja e tudo, sua linha de raciocínio é uma, a do pastor também é meu pastor João, minha pastora, a linha de raciocínio é outra, a minha é outra, porque Deus trabalha cada um. Cada um com um diferencial, né? O Jorge prega uma maneira de ensinamento, a minha pregação já é o tipo, a pastora também já é uma, a pastora já é outra. Então assim, amém? E vamos só deixar Deus usar cada um de nós com a nossa maneira de pregar. Não é fácil, eu estou diante de pessoas aqui que têm um conhecimento além, né? Eu não tenho teologia, mas eu tenho pelo menos, eu sempre peço a Deus para Deus me dar
a sabedoria da palavra dele, que eu possa trazer o evangelho pregando da maneira que as pessoas venham ter um pouco de entendimento. Amém, né? Todos acharam? Todos. Amém, glória a Deus. Todos. A mulher de Samaria, que é João 4, né? Aí vamos ler agora. E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim seus discípulos, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja bem esse ponto. Era necessário passar por Samaria. O porquê era necessário passar por Samaria? Diante que Samaria era uma situação ali que não era fácil naquela época, né? Mas vamos em frente, para nós descobrir que mistério era esse que Jesus era necessário passar por Samaria. E foi por uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Observe bem esse ponto aí, igreja. Era quase meio-dia. Amém? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, a quem te diz, dá-me de beber, tu me pediria, eu lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Até aqui essa mulher, ela estava no diálogo com Jesus, e ela não entendia o mistério qual Jesus estava falando com ela. Ela não estava cega espiritual, porque ela estava diante do mestre, diante de uma situação ali de uma água viva, de arrependimento, mas ela estava cega espiritual. Ela não entendia esse diálogo, o qual o mestre tinha com ela. Mas vamos em frente. E és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço a beber, e o próprio dele, seus filhos e seu gado? Isso é o diálogo dela com Jesus. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Porque ele não estava falando de água física, água que devem beber. Estava falando de outra água, né? Mas aí desta água que tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nela uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-lo. Ou seja, até aqui essa mulher ainda estava cega espiritual, porque ela queria essa água, mas ela pediu uma água que ela não pudesse mais naquele poço buscar água. Então ela estava cega ainda, ela não estava entendendo o mistério, né? E disse-lhe Jesus: vá, olha, veja bem o que foi que Jesus disse. Disse-lhe Jesus: vai, chame teu marido e venha cá. Jesus toca no nosso profundo. Quando Deus quer falar conosco e nós não entendemos o mistério, Ele vai no fundo e no profundo, no nosso coração. Então Ele diz: vá e chame teu marido e venha cá. Veja bem, o mestre está falando até um diálogo, de repente ele muda o assunto, ele fala: vá e chame teu marido. Ou seja, ele toca no profundo daquela mulher. Porque quando ele diz: vai, chame teu marido e venha cá, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí disseste Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. O nosso pai adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém, o lugar onde deves adorá-lo? E disse-lhe Jesus, a mulher: crê que a hora vem em que neste monte, nem Jerusalém, adorará o Pai, mas adorará que sabeis que adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora,
Que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais como assim adore. Deus é espírito e importante é que adoramos em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, sei que é o Messias. A mulher disse-lhe, sei que o Messias, que chama Cristo, vem. Quando ele vir, nos anunciaremos tudo. Ou seja, até que ela ainda estava meio confusa, né? Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Aleluia, louvado seja Cristo. Aleluia. Quando Jesus disse, eu sou o que falo contigo, ali aquela mulher caiu a ficha, porque ela não estava entendendo o mistério qual Cristo queria com ela. Era necessário falar com ela, que ela fosse chamar o marido dela, para que ela entendesse que ali havia um profeta que conhecia a verdade. Porque quando ele disse, sei que tu tiveste 5 maridos, que tu tem não é teu, aí ela entendeu que era um profeta. Como é que aquele homem que não tinha nenhum conhecimento com aquela mulher, ainda por cima era judeus. Vocês sabem, igreja, que naquela época havia uma discriminação entre Samaria e aquele povo de Judá, né? Esse povo, eles não se cheiravam, digamos assim. Eram pessoas que o pessoal da Judéia eram pessoas muito religiosas, pessoas que adoravam a Deus no templo. O pessoal de Samaria eram pessoas que adoravam vários deuses. Então, como eles adoravam vários deuses, aquele povo de lá, daquela outra província, eles discriminavam eles, porque eles eram pessoas que eram pecadores, eram errôneos, e era desprezível aos olhos daquele povo. Então, para passar por Samaria, havia uma necessidade, quando Cristo diz, é necessário passar por Samaria. Ali ele estava quebrando todo o protocolo. Por quê? Porque aquele povo de Samaria era um povo discriminado. Era um povo que ninguém dava valor para ele. Mas naquele dia o mestre diz, é necessário passar por Samaria, para que Samaria ali haja um arrependimento de algo que anda fazendo. Vocês olham bem, enfatiza bem esse texto, que essa mulher era uma pecadora. Quantos esposos não tinha passado na vida daquela mulher? Quantos problemas aquela mulher não enfrentava? Porque a Bíblia fala aqui que aquela mulher, ela saía meio-dia para buscar água. Vamos pensar aqui. Saímos aqui da Inglaterra, porque você vai falar meio-dia aqui na Inglaterra, que só meio-dia é frio, né? Porque o clima é bom. Mas vamos para a região do Nordeste, a região do Brasil, meio-dia, gente. Irmão, meio-dia no Brasil, você não consegue sair, porque é uma temperatura muito quente, é ardente você sair naquele sol meio-dia. Meio-dia é um horário que você deve estar nos seus lares, ou fazendo seus almoços ali, as esposas, seus esposos já têm almoçado, estão descansando, ou aquele que está na lida, ele está ou debaixo do pé de árvore, porque realmente o sol é muito quente, é muito ardente. Mas aquela mulher, ela tinha um problema seríssimo. O que era? Era mal vista pelaquela sociedade, principalmente por aquelas mulheres daquela época. O que ela fazia? Ela procurava ir meio-dia buscar água, porque ela sabia que meio-dia ela não ia encontrar ninguém na rua, ela não ia ver ninguém para apontar os erros dela. Mas havia ali alguém que precisava ter um encontro com aquela mulher, que era o nosso mestre. Assim como um dia ele teve um encontro comigo, que também não era ninguém, não conhecia ele me tocou e me trouxe até a igreja, como tocou cada um de vocês. Porque eu creio que muitos daqui não vieram de berço evangélico, mas sim se converteram depois, porque alguém pregou, alguém falou do amor de Cristo. Então essa mulher precisava de um encontro. E o melhor desse encontro, porque o mestre precisava passar ali, era necessário passar por Samaria, visto que Samaria tinha um caminho por dentro. Mas aquelas famílias de Judéia, aqueles irmãos, eles não passavam por Samaria. Eles faziam um percurso de 2 dias atravessando, porque aquele povo era abominável aos olhos deles. Então assim, eles passavam um percurso muito distante para não se cruzar com aquele povo de Samaria, devido ao pecado daquelas famílias ali, que eles eram muito pecadores. Então eles humilhavam eles, nessa parte eles deixavam eles, eram discriminados. Mas naquele dia, o mestre veio de encontro àquela mulher. E o que eu acho importante aqui nesse texto, igreja, é porque o mestre, ele tem, cada um de nós, ele tem um tratar.
Ele tem um tratado. Naquele dia, ele precisava estar só com aquela mulher. Ele dispensa os discípulos. A palavra diz que ele chega cansado, ele fica no poço, ele pede água e ela estava sozinha com ele. Jesus, ele não costumava andar sozinho, sempre ele andava com os discípulos, a não ser que ele fosse para o monte orar. Mas ele sempre estava com os discípulos. Mas naquele dia ele dispensou os discípulos, foram todos. Todos os 12 discípulos foram comprar comida. Poderia ficar algum com Jesus, não poderia? Mas ele dispensou todos e foram todos àquela aldeia para comprar comida. Porque o Senhor tem cada um de nós, ele tem um tratar. Tem pessoas que é necessário ele tratar sozinho. Tem ferida que não pode ser aberta na frente de outras pessoas. É necessário estar agente de Cristo para a gente confessar os nossos pecados, as nossas falhas. Então, aquela mulher precisava ter aquele encontro naquele dia, sozinho com o Mestre. Amém. E começa aquele diálogo, ela começa a se arrepender daquelas coisas que ela cometia, e ela começa a entender que só ele é capaz de libertar os pecados. Amém. Você veja na palavra, você lembra de Naamã. Naamã, o Senhor teve um tratado com Naamã diferente. Foi diferente dessa mulher. Naamã, ele tinha lepra. Aquela moça chega para a esposa dele e diz, né? Diz assim, olha, eu conheço um profeta que se ele orar, o meu Senhor, ele vai ser curado dessa lepra. Mas Naamã, naquele momento que era para dar aqueles 7 mergulhos, ele se esquivou de querer dar aqueles 7 mergulhos no rio, porque ele achava que o rio... Muitos dizem que eles achavam que o rio era porque o rio era poluído, ele não queria. Mas na verdade, não era só porque o rio era poluído. Naamã, ele não queria mergulhar naquele rio, porque Naamã era um general. Naamã, ele não queria mostrar a lepra para os soldados. Ele precisa despir, mergulhar naquele rio e aquelas lepras ser curadas. Você imagina um general se despedir diante de seus soldados e passar por uma humilhação dessa, que naquela época uma lepra era coisa que você ficava isolado, e você tem que, diante de seus soldados, você pegar e ter que mergulhar no rio, sem roupa, e todos veem ficar ali apontando que você tinha aquela... Então assim, Naamã, a lepra do Naamã era essa também, ele não queria ficar diante dos soldados e daquela população. Mas só que, como eu acabei de dizer, cada um de nós, Cristo tem um tratar. Naamã, ele teve que tratar na frente dos demais. Todos contemplaram aquele milagre na vida de Naamã. Ele desceu as águas e ele foi curado da lepra. Essa mulher aqui, o Senhor já tratou com ela diferente. Dispensou os discípulos e ficou a sós com ela. Porque cada um de nós, ele tem um tratar. É comigo e com vocês. Muitos de nós, muitas vezes, igreja, eu, você, passamos por situações difíceis. Situações que muitas vezes a gente pega um celular, a gente fica às vezes angustiado, pega um celular, vai para frente de uma internet, começa a bater foto, começa a fazer vídeo. A gente, no corpo, você sorri tudo, mas por dentro nós temos uma lepra que é preciso tratar. Aleluia. Muitas vezes a gente mostra para as pessoas o que realmente somos, mas na verdade o que está por dentro é uma lepra que hoje, nesta noite, o Senhor quer tratar essa lepra. A palavra, ela corta dos dois lados, é uma espada de 2 gumes. Essa palavra é para a igreja, mas também é para mim. Muitas vezes a gente tem algo dentro da gente que é preciso a gente se desprender. Muitas vezes, igreja, é a família que nos maltrata. São coisas que aconteceram no nosso passado, que nós carregamos até hoje para a nossa vida. São coisas que magoou, porque a família, a palavra de Deus diz que é a base. Quando você tem a família, você está licenciado como a base. A sua família é a base. Mas muitas vezes, você chega diante da família e você não sente que é a sua base. E você começa a guardar certos tipos de rancor, certo tipo de ferida, e começa isso acrescentando em você, e daqui a pouco vira uma lepra espiritual. É uma lepra que você não consegue a curar, e é preciso você curar. Essa noite, a noite que nosso mestre, ele se encontra com aquela mulher naquele poço, ele diz que tem a água da vida. Aquela água que ela vai tomar, e ela não vai mais ter sede. E nessa noite, igreja, o Senhor quer também tocar nas nossas feridas. Ele quer arrancar
arrancar aquela casca que dá aquela casca que a gente pensa que cicatrizou, mas não está cicatrizada, que você quando bate ainda da ferida, hoje ele quer realmente arrancar e cessar essa ferida para que a gente não possa mais vir, nem sequer lembrar que um dia fomos feridos. Aleluia. E é assim, igreja, e nós vivemos esse tempo, muito tempo de uma alegria artificial. É uma alegria que nós pensamos que estamos alegre de fora, mas por dentro a gente está amargurado, chorando. Muitas vezes a gente nem força para orar direito, a gente não tem. Muitas vezes a gente se depara e diz assim: Senhor, eu não tenho mais força para orar. Eu vivo angustiado. Eu quero parecer para a sociedade que eu sou algo, mas eu não sou algo. Porque muitas vezes a gente, com aquela lepra que tem, deixa com que a gente seja feliz realmente. E nessa noite o Senhor não quer felicidade artificial. Ele quer uma felicidade que venha por completo. Amém. Que ela venha tocar em nossos corações. Amém. E que nós venhamos ser curados de toda a nossa enfermidade espiritual. Aleluia. Você veja aí que naquela época, aqueles reinos eram divididos, né? O rei de Judá, dividido Judá, Benjamim, o Levita. Então, assim, naquela época, Samaria, ela vivia dividida com esse povo, porque eles levaram o melhor, que era o povo, que era a religiosidade, levaram para Judá, ficou o Levita e ficou o pessoal de Benjamim, ficaram tudo do outro lado, não é isso, pastor Jorge? Ficou tudo do outro lado. Então, esse povo de Samaria, eles ficaram, são aquelas pessoas que tudo que viesse eles adoravam. Então, assim, eles eram as pessoas discriminadas, mas eram as pessoas que adoravam tudo. Quando o rei assumiu lá, na época, eles levaram tudo Deus para eles adorarem, eles adoravam, porque eles não tinham encontro com o nosso mestre. Eles não conheciam quem era o verdadeiro Cristo. Eles não sabiam. Mas nós hoje sabemos, pela graça naquele dia, o Senhor teve um encontro verdadeiro com aquela mulher, e aquela mulher, ela foi curada. Tanto daquela enfermidade que ela vivia carregando, que era um pecado que vivia se arrastando sem felicidade, porque uma pessoa que casou 5 vezes e uma pessoa que está no 6º casamento, e ela própria confessa que realmente ela confessou para o próprio mestre que ela já tivesse 5 maridos e estava com um 6º, e aquele 6º já não era dela. Então, se nós for analisar a vida daquela mulher, ela não vivia com felicidade. Porque a Bíblia também não fala como foi aqueles esposos dela, se foi outros maridos que ela pegou de alguém. Nós só sabemos que aquela mulher era discriminada pela sociedade. Nós não sabemos quem foi aqueles esposos dela. Mas sabemos que, naquele dia, ela confessa o íntimo dela para ele, ela confessa quem realmente ela é, e graças à confissão dela, que ele disse: falaste bem, tiveste 5 maridos, que tem, não és teu. Então ela estava confessando para ele, ali ela estava se arrependendo dos malfeitos que tinha feito, diante daquela situação. Então, igreja, eu louvo a Deus, assim, por Deus, ele ter um dia, ter tido um encontro com nós, cada um de nós um encontro diferenciado, né? Cada um de nós tivemos um encontro, mas nós todos somos pecadores. Até a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Aqueles que dizem que não temos pecado, esse é um mentiroso. Porque nós pecamos por pensamento, pecamos por palavra, muitas vezes por ação. Agora, existem coisas, igreja, que a gente pode evitar. Existe pecado que nós devemos evitar. Mas tem pessoas que isso não é para a igreja, mas eu estou só dizendo aqui, que tem pecado que já vira um pecado de estimação, né, pastor? Tem pessoas que criam um pecadinho de estimação. É verdade. Tem pessoas que... Eu já tive pecado de estimação, pastor. Eu não posso mentir diante da igreja. Eu já tive um pecadinho de estimação, que para mim eu pecava, que eu estava tão acostumado com aquilo, que eu dizia: Jesus, pecava, e dizia: Jesus, perdoa meu pecado. E já estava tão acostumado com aquilo, que eu já pecava e já estava criando aquele pecado acostumado, era de estimação. Mas graças a Deus eu cheguei e disse assim: Senhor, eu não quero mais ter esse pecado na minha vida. Eu não quero mais, eu quero me libertar desse pecado. Eu quero matar ele, porque ele já virou de estimação na minha vida. Então eu não quero mais ele. E a partir de hoje eu não quero. E ali eu comecei a ver com outras coisas, porque isso aí, a igreja, acontece com a gente. Isso é normal. É normal.
Agora, não podemos deixar que exista pecado de estimação na nossa vida. Não podemos. Não podemos. Isso aí não podemos, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Agora, se pecamos, pedimos perdão, porque nós temos aí um advogado, que é Cristo, porque ele ainda não, ele não vem ainda como juiz, mas sim, ele é nosso advogado, nosso defensor. E se erramos, nós buscamos aí o perdão e ele está ali para perdoar, como perdoou aquela mulher naquele dia. Amém. Né? Amém? Amém? E eu louvo a Deus, porque nós temos ele como o nosso defensor, né? Ele tem nos... Então, igreja, voltando para o texto, o povo de Samaria, ali aquele povo ele não conhecia Cristo. E a partir daquele momento que aquela mulher, ela recebe Cristo, e ela começa a tomar daquela fonte de água viva, que era a fonte que ele falava, porque ali ela estava cega espiritual, ela não entendia. É tanto que ela diz assim, como és tu és judeu, vem pedir água para a mulher samaritana? Para ela ali foi uma coisa do outro mundo, porque os samaritanos se davam com os judeus. Praticamente eles não se falavam. Porque os samaritanos eram, como eu acabei de dizer, eram pessoas que pecavam. Eles tinham pecado de estimação, ou seja, era um pecado grande. E eles não queriam se libertar dos pecados. Eles viviam em pecado entre eles, era bom que eles viviam naquela vida. Só que o pessoal do outro lado, da outra província, já eram pessoas já mais religiosas. Que hoje também nós não devemos ser religiosos. Nós devemos hoje ser pessoas que aceitamos Cristo, ser cristão. Porque hoje a religião está matando os cristãos. Os cristãos estão morrendo através da religião. E não é assim que devemos. Ele veio por nós, mas nós não devemos ser religiosos. Porque tudo é pecado, não, igreja. Tem coisas que você deve fazer. O pessoal chega para mim e diz assim, eu não sei como é que você é cristão, você usa batom. Eu disse, desde onde que a Bíblia fala que eu não devo usar batom? O pessoal pergunta. A pessoa chega para mim e diz, tu é crente, tu usa cordão, usa brinco. Eu pensava isso aí no Brasil, perguntar muito. E eu chegou uma certa vez, eu chegar e dizer assim, onde é que está na Bíblia que fala sobre isso? Muitas vezes eu até questionava isso. Uma vez eu falei para o meu pastor, assim, pastor, meu pastor também achava ruim porque eu usava calça comprida, a Assembleia de Deus. Eu disse, pastor, é o seguinte, se nós for levar para o pé da letra, nós vamos andar igual o povo antigo. Antigamente, os apóstolos, Jesus andava vestido. Então vamos ter que usar do jeito deles. Porque só assim nós vamos andar igual o povo antigo. Porque não diz, a Bíblia não fala sobre isso aí. Agora, há uma má interpretação na Bíblia. Você lê e você interpreta errado. Aí foi que eu comecei a dizer para ele que ele não podia estar julgando a gente ali na igreja pelas nossas vestes, e sim pelas nossas ações e nossas atitudes. Porque não adianta eu usar uma roupa arrastando no chão, igual eu estou com esse vestido, mas o coração cheio de mágoa, cheio de pecado, fazendo coisa errada, desobedecendo as coisas de Deus. Entendeu? E uma pessoa de calça comprida, mas o coração voltado para Deus. Uma pessoa que usa um cordão, mas o coração está voltado para Deus. Então, assim, eu dizia muito isso a ele. Quando foi um dia, eu também já fui religiosa. Por isso que eu estou falando isso. Eu não estou saindo do texto, porque o texto também é religião, né? Então, assim, eu também, no tempo, eu fui religiosa. Eu só não usava calça. Mas Deus precisou me levar para outro mundo, para outro além. Quando eu saí do Brasil e fui para outro país, que era um país muito frio, e eu passei uma temporada lá, eu passei em missões, então eu vi que ali, eu fiquei analisando, eu disse, então eu levei só vestido e saia. Quando cheguei lá, eu não podia vestir nem meus vestidos, nem minhas saias, porque era tão frio lá nesse lugar que eu passei, que eu não conseguia ficar de frio, eu tinha que andar de calça, e várias roupas. Então eu fiquei pensando lá nesse país, né? Eu dizia assim, que a Argentina, lá para o lado mesmo da Patagônia, frio, mais frio do que aqui. Aí eu fiquei pensando, né? Quando eu chegar no Brasil, eu tenho um testemunho forte para me dar na igreja. Porque lá o povo não usa calça comprida e aqui eu trouxe meus vestidos e minhas saias eu não posso vestir, né? Aí quando eu retornei, eu falei para o pastor, pastor, eu tenho uma experiência para passar para o pastor. Eu estive na Patagônia, né, nesse trabalho de missões, e quero dizer para o pastor que aqueles irmãos lá que estão lá, então eles não vão para o céu, pastor. Por quê? Porque não vão, estão todos usando calça comprida. Estão todos usando os casacos porque eles não aguentam usar saia nem vestido. Então, só vai para o céu alguém está dizendo. Então, eu passei a dizer isso na igreja. Gente,
Vamos acabar com essa história de uso e costume dentro da igreja. Porque o uso e o costume está matando a igreja. Está matando eu e você. Porque se eu visto uma calça e uma blusa, eu não recebo a paz do Senhor do irmão que está fora da Assembleia de Deus. Eles não dão. Então lá é assim. E eu disse, vamos acabar com isso, porque vocês vão viver. Jesus, quando ele vier buscar a igreja no arrebatamento, vocês for morar no céu, lá toda a igreja vai estar lá em cima. Então, toda igreja, toda nação, toda língua confessarão, toda nação se dobrarão diante dele, e todos aqueles que vão ser salvos vão estar lá. Independente que estava de calça comprida, independente que estava de vestido. Então, gente, ele veio por nós, por meu pecado, por seu pecado de arrependimento. Ele não está falando de veste nem de roupa, não. E aí foi que a igreja começou a entender. Então, assim, voltando para o texto, o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que essa mulher precisava de um encontro com ele. Independente das vestes que ela estava, a Bíblia não fala, mas nós sabemos que era uma pessoa que era provida de coisas erradas, era errônea na vida, mas naquele dia ela teve um encontro verdadeiro com o Mestre. Naquele dia ela confessa os pecados, ela diz, a partir de hoje, aí vai além, ela diz, a partir de hoje ela começa, ela deixa o cântico dela lá, no poço, e ela corre lá para a aldeia, e ela começa a anunciar o Evangelho. E ali, através do testemunho, muitos viram o testemunho dela diante da situação dela, a mudança daquela mulher, o arrependimento. É necessário a gente se arrepender das coisas que fizemos, né? E estamos praticando. Então, ela começou a se arrepender daquilo. O que acontece? Aquela aldeia começou a ver ela diferente e começou aquele povo, eles irem atrás de Jesus. Foram todos com ele. E a partir daquele momento, várias pessoas, a Bíblia afirma que várias pessoas foram convertidas através do testemunho daquela mulher. Então a palavra diz que aquela mulher foi uma das primeiras que viu Jesus ela foi a primeira a anunciar a ele, antes dele partir, e quando ele foi crucificado, foi ela que foi a primeira, não é isso? Ela foi lá, viu ele e anunciou que ele era o verdadeiro Messias, entendeu? E ali muitas pessoas foram e se converteram. A aldeia, fala que a aldeia ali de Samaria foram convertidas através do testemunho daquela mulher. E aí o melhor, judeu não podia entrar em Samaria, tinha um caminho que eles cortavam, mesmo tendo um caminho por dentro, eles passavam por fora, andando vários quilômetros para poder passar por outra província, para não passar por lá. Mas aí, olha o mistério. Cristo vai e fica 2 dias em Samaria. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cristo, através daquela mulher, ela precisa anunciar o Evangelho, e ele passou 2 dias pregando a palavra e curando a enfermidade dentro de Samaria. Para que aquele povo, igreja, viesse também ter um encontro verdadeiro com ele. Para que aquele povo não perecesse, mas sim pudesse dar testemunho que ele era Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, eu fico muito feliz de um dia também ter tido esse encontro com o nosso Mestre. Eu louvo a Deus por isso. Deus tem me dado muita vitória, eu passei por muita luta, passei por enfermidade. Fez 1 ano que eu tive um problema seríssimo, eu vou aproveitar e vou dar esse testemunho agora. Tive um problema seríssimo no meu coração, praticamente. Mas o Senhor disse, eu pensava que já ia partir, mas Deus me segurou e disse, não é a hora. Porque tu ainda tem um propósito na tua vida, ainda vou te levar além. Então a minha vida aqui não foi à toa, eu precisava vir, porque o Senhor falou em revelação que eu ainda ia atravessar o oceano. Eu não sabia do mistério, nem sabia onde é que ficava a Inglaterra, nem sabia como é que vinha. Sabia da Inglaterra, mas não sabia como vinha. Mas ele disse que eu precisava ainda atravessar, porque Deus é assim, ele confunde as pessoas, né? E ele muitas vezes ele é tão misterioso com as coisas dele, porque eu fui para um culto e ele lá usou o pastor e disse, olha, tu ainda vai atravessar o oceano. Eu estou mistério contigo e não vai ser aqui, vai ser longe. Prepare que tu ainda vai viajar para longe. E eu peguei e fiquei ali, Senhor, será que essa revelação foi para mim? Porque eu não faço plano de ir para lugar nenhum, eu pensando, né? E Deus falando comigo, porque às vezes a gente também é Tomé. Quem não é Tomé? Quem não é Tomé? Às vezes Deus fala com a gente tem que, às vezes desacredita.
E eu ficava pensando, Senhor, essa revelação para mim? E ele disse, abre a tua mão, põe tua mão assim, porque Deus vai te entregar agora a tua bênção. E eu peguei, abri minha mão e disse, Deus está botando hoje na tua mão, Ele está botando uma bola de ouro. E eu não sei que mistério Ele tem contigo, mas Ele está te selando e Ele vai te abençoar. Aleluia. Aí eu louvo a Deus por isso. Mas mesmo assim eu passei pela luta de enfermidade. Mas eu pensava, será que esse negócio, que esse mistério era para ir morar com Cristo logo, essa bola de ouro? Eu pensava, igreja, porque ninguém sabe o mistério de Deus na vida da gente, não. Eu sabia que se eu ia atravessar o oceano, onde é que ia? Porque para ir para o céu também tem que subir o oceano, né? Vocês sabem, eu não sabia que daqui para o céu você tem que passar por cima do oceano. E eu pensava, né, quando meu coração tem um problema no coração, Deus falou comigo e disse, ainda não é hora. Eu ainda vou restaurar e tu ainda vai dar teu testemunho de vitória. Porque, na verdade, fez um ano, pastor. Dia 24, dia 23 agora, fez um ano que eu tive um problema no coração. E eu pensava que eu ia. Só que, graças a Deus, eu já estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, porque não é tempo, né? Tudo é o tempo de Deus. Deus tem cada um de nós que tratar. Deus prepara na hora certa. E quando a gente tem propósito na mão de Deus, eu quero dizer para a igreja, quando a gente Deus tem um propósito na nossa vida, igreja, nós devemos ficar só no lugar da bênção. Não dê brecha para o inimigo. Porque assim, eu penso sempre assim, às vezes Deus ele tem um propósito para cada um de nós, mas muitas vezes a gente mesmo é que retarda a bênção. Porque Deus tem na hora certa. Mas às vezes você pega, pequenas coisas que você fez, você retardou. Você lembra de Daniel. Daniel, ele orava, e quando a bênção vinha do céu para cá, você viu o que acontecia com as bênçãos de Daniel. Por que nós devemos ser diferentes de Daniel? Não somos. Porque nós somos também igual a ele. Não é verdade? Nós somos carne. Ele orava, e quando as bênçãos vinham do céu, aí tinha aquela luta lá das trevas, para poder atrapalhar. A Bíblia não fala que ele não deixou de receber, não, mas retardava. Porque as trevas ficavam lutando lá em cima, para não deixar as bênçãos. E assim é conosco. Mas o que eu quero dizer para a igreja, nessa noite, é que basta confiar. Amém. E acreditar que Deus é fiel na nossa vida. Ele tem propósito de mudança. Amém. Ele veio para salvar, não só a mim, nem só você, mas sim a nossa casa. Amém. E quando nós temos um desejo no coração, que Deus vai salvar a nossa família, eu creio, assim como Ele fez com essa família aqui, lá em Samaria, através dessa mulher, eu creio que Ele também tem esse propósito para cada um de nós. De entrar na nossa casa, assim como nos resgatou e nos abençoou, e hoje nós conhecemos quem é o verdadeiro Cristo, Ele também tem também com a nossa família. Porque um dia, igreja, eu creio que nós todos vamos subir para a glória. Todos nós vamos subir para a glória, e nós também vamos levar a nossa família junto conosco. Porque é uma felicidade muito grande, igreja, você saber que você partiu para a glória e saber que sua família também está nos caminhos, no mesmo caminho, trilhando a mesma linha, nem se desviando da direita nem da esquerda. Mas para isso nós temos que confiar e acreditar e não deixar se levar nem por mau pensamento, nem por maus palavras. Muitas vezes tem palavras que nos ofendem, até a mesma própria família da gente, às vezes magoa a gente, e a gente às vezes quer sair um pouquinho da bênção, mas quer dizer nesta noite que o dono da nossa bênção, que tem o segredo da bênção, está nesta noite aqui. Aleluia, amém. E ele sempre esteve conosco, mesmo diante da nossa dificuldade, mesmo nós distante dele, ele nunca deixou de nos olhar, ele nunca deixou de nos amar. Portanto, que nesta noite nós estamos aqui, diante dele, é porque um dia ele escolheu eu e você, dentro do ventre da nossa mãe. A palavra de Deus diz que mesmo que nossa mãe nos abandone, Ele jamais nos abandonará. Porque Ele é o nosso Criador perfeito. Ele é o nosso dono, Ele tem o controle da situação. Então, cabe a nós só confiar nele e acreditar que Ele pode tudo. E a palavra dele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. E nessa noite, você, igreja, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém. E eu agradeço essa oportunidade nessa noite. E eu louvo a Deus por essa oportunidade
E só tenho a agradecer, igreja. E quero dizer para você, irmã, que Deus é contigo. Viu, irmã Dolores? Deus é contigo. Aleluia. Não pense que você está sozinha, porque o Deus que está aqui comigo é o mesmo que está com você aí em Portugal. É o mesmo que tem cuidado de mim e da nossa igreja, do nosso pastor e da nossa pastora aqui. E ele nesta noite, ele está contigo aí. Só em você parar para ouvir a mensagem de Deus. E Deus tem cuidado de ti, porque apesar de muitos achar que você é pequenininha, mas você tem um valor grande diante de Deus. Porque você vive pregando o evangelho. O Senhor te levantou para tu pregar o evangelho da tua maneira. Deus te usa no canal, que é o canal do Facebook, para levar mensagem. Mesmo diante daquelas pessoas que são poucas que assistem ali, mas alguém para te ouvir. E não deixe de levar o evangelho, porque Deus te escolheu em missão, e a tua missão é essa. Mesmo que você não tenha muitas forças nas suas pernas para sair, para pregar o evangelho onde você está, mas você tem uma ferramenta que é a internet hoje, que você pode abrir um canal e pode pregar para o mundo inteiro, Vaz. E não deixe de pregar. Abra sua boca como missionária e fale que só o Senhor é Deus, que somente Ele é o dono e tem o controle das nossas vidas. Só Ele é o dono da salvação. É só Ele que tem a água viva para nos salvar. Porque através dessa água viva, é essa água viva que hoje eu e você estamos hoje tomando, que não é água física, mas sim aquela água que jorra dentro de nós, aquela água que nunca cessa. Ele hoje manda te dizer, Vaz, que não te preocupe, porque Ele está contigo. Continue, só continue, não dê brecha. Ore, mesmo diante da dificuldade, diante daqueles que te humilham, muito diante daqueles que vêm achando que você não é nada. Só ore por essas pessoas. Ore, porque o trabalho é de Deus. Você ore e pregue se você tiver a oportunidade de falar que só o Senhor é Deus. Porque a semente você vai plantar, mas quem vai fazer o trabalho, de crescimento é somente Ele. Porque quem convence o homem do pecado é somente Cristo. Eu e você estamos aqui na missão de apenas pregar a semente. O restante é com Ele, viu, Vaz? Deus é contigo. Não te preocupa, porque Ele é contigo. E Ele tem visto as tuas lágrimas. Tu tem orado, chorado, Ele tem visto. E Ele tem guardado as tuas lágrimas, porque Ele vai transformar tudo em bênção. Não te preocupa. Desde que muitos podem falar o que falar, mas o importante é que Ele está contigo. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Então, igreja, eu agradeço a Deus nessa noite. Essa palavra também foi para mim, porque a palavra ela corta dos dois lados, né? Para a igreja, porque aqui nós não estamos igual a mulher de Samaria, porque a mulher de Samaria não conhecia a verdade. Nós conhecemos a verdade, mas muitas vezes nós temos dentro de nós algo que ainda impede a gente receber uma bênção. Então, às vezes, muitas feridas que estão ainda que precisam ser arrancadas, precisam ser cicatrizadas e ser restauradas. E hoje Ele está aqui com a água viva. Glória a Deus. O medicamento está aqui hoje, que é a palavra. Então vamos deixar que essa palavra penetre no nosso coração. Que venha esquadrinhar desde nossa ponta do pé até nosso último osso da cabeça. E venha neutralizar todo o mal. Que é para que nós possamos sair daqui fortalecidos com a palavra. Amém? Eu agradeço, viu, pastor, a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo és tu, Pastor João, podia ter a sua assistência no teclado com a escritura. Primeiro, eu quero agradecer pela palavra que trouxe, que nós possamos aprender com a sua mensagem e também que ela possa ser alimento, uma semente cultivada nos nossos corações, para que nós possamos também ter a humildade de arrependimento e também ter o exemplo da samaritana
em nossas vidas. A religião, nós não deveríamos ser religiosos, não, porque seguir a Deus, viver para Deus, deve ser um estilo de vida e não uma religião. Qual é a tua religião? Eu não tenho religião. A religião é perigosa. A minha fé é um estilo de vida. Falando da mulher samaritana, sim, para se poder atravessar de um lado para o outro, eram dias mais longos de caminhada. Por Samaria, poupava-se muito tempo, mas estes judeus vinham lá de Jerusalém, até a Cristo pediram para lançar fogo sobre aquele povo. Ora bem, esta mulher samaritana, como podemos ler também em João 4, do 1 ao 4, 19, vamos ver a partir do versículo 19, por favor. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crees-me na hora que vem que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Siga-me na frente, por favor. Não, volte para trás, por favor. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Só um momentinho, posso voltar ali atrás? Aqui isto é interessante. Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tudo bem, mas aqui também me deixa um bocadinho assim, um mistério. Nós adoramos o que sabemos. Quando nós conhecemos a Deus, é pela fé. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós pela fé adoramos a Deus, porque não conhecemos em pessoa, é pela fé. Porque eu posso dizer, eu sou branco, o irmão é preto, eu vejo que ele é preto, eu vejo que eu sou branco. Isso é acreditar, porque eu vejo, porque eu sei, porque eu consigo ver. Agora, acreditar numa coisa que eu não consigo ver é pela fé. Eu consigo acreditar, não, isto é azul, isto é branco, porque eu consigo ver, eu acredito. Mas se eu não conseguisse ver, se eu fosse uma pessoa cega, tinha de ser pela fé. Então, a minha mente, qual é a cor da minha mente? Eu sou branco, é branca? Qual é a cor da mente de uma pessoa negra? É negra? Ela é igual. Então, isso nos diz uma coisa. Mas, siga em frente. Mais à frente, por favor. Eu estou aqui à procura da Escritura. A mãe disse: eu sei que o Messias vem, quando ele vier, nos anunciar tudo. Siga em frente. Já lemos isso. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou que falas com ela? Siga em frente. Nós sabemos que não é permitido um homem falar com uma mulher, principalmente em situações sozinhas, porque aquele povo não permitiu uma mulher falar com um estranho. Mas ele não era conhecido dela. Era um estranho para ela. Então, deixou, pois, a mulher no seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens: vim de ver o homem que me disse tudo tinha feito, porventura não és tu Cristo? Aqui começa a pregação antes da morte de Cristo. O Evangelho só começou depois de Cristo. E pregai. Não foi na ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Quer dizer, até eu vier, até eu voltar, não deixais de falar do Evangelho. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Mas aqui já começou. Ela antecipou-se. Vindo e ver do homem, não és tu Cristo, ela anuncia o Cristo. Os judeus não aceitaram Cristo como o verdadeiro Cristo, mas ela aceita. Amém.
saíram depois da cidade e foram ter com ele. Saíram depois da cidade, saíram todos da cidade, abandonaram o que iam fazer, abandonaram os seus bens, os seus animais, abandonaram a sua agrícola e foram ver quem é este Messias. Portanto, esperavam por ele. Entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Passe em frente, por favor. À frente, por favor. Não, mas o 29. O versículo 29. O 30. Desculpa, não tenho meus óculos. Vamos para o 42. Um bocadinho antes do 42. Para aí. Volte para trás um bocadinho, por favor. 39. Volte mais um bocadinho para trás. À frente. Aqui assim. E eu vos enviarei a ceifar e vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então aqui eu estou a referir, a nossa irmã falou que o que nós estamos hoje a colher foi algo, uns já semearam para nós, lá atrás. Agora em frente, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pelo evangelho dela. Ela foi a primeira evangelista que testificou, disse-me tudo que eu tinha feito, que eu tenho feito, à frente. E depois de ter com eles, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. Nestes 2 dias não ficou para descansar. Ele tinha trabalhos a fazer em outras partes da terra. Ele estava a caminho de uma agenda que ele tinha já preparado. Ele não esperava parar ali por 2 dias e estava a atrasar a agenda dele. E muitos creram nele por causa da sua palavra, ou seja, por causa da sua pregação. Ele curou, ele pregou e maravilharam-se com os trabalhos dele. Então muitos creram nele. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós queremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo. Aqui foi a confissão. Os primeiros a confessarem que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Assim à frente. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Por Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Não, volte para trás um bocadinho. O 44, o 42. E diziam à mulher... O 43? Não. À frente. Não, volte para trás, por favor. O 41. Estou sem os olhos. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Primeiro aquela multidão saiu. Muitos deles aceitaram ele como o verdadeiro Messias. Depois da palavra, da pregação, dos trabalhos milagrosos que ele lá operou, muitos mais creram nele. Toda a aldeia aceitou Cristo, toda. Voltamos para trás um bocadinho. Louvado sejas, Pai. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Aqui creram nele pela pregação dela sobre o Messias, pelo evangelho dela, que testificou. Agora, mas nem todos ainda estavam em dúvida. Vamos em frente. Há muitos dos samaritanos daquela cidade que creram nele, pela palavra da mulher. Vamos em frente agora. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram para que ficasse com ele. E ficou ali mais 2 dias. E muitos mais creram nele. Aqui me diz, como teólogo, a palavra não fala disto, mas como teólogo tem autoridade, Deus me deu essa autoridade, de dizer aqui, e de
abrir um mistério aqui, que toda a aldeia de Samaria se converteu pela conversão de uma mulher. Toda a aldeia, não ficou um de fora. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Primeiro pela palavra da mulher, depois pela sua palavra. Então Deus usa a mulher. Deus usa a mulher quando o homem não faz nada, quando o homem deixa de fazer o que ele tem a fazer. É esta, uma mulher, Rebeca, não foi? A juíza. Deus usou a mulher. O homem não fazia nada, o homem estava parado. A mulher, no tempo de Cristo, nos tempos que Cristo caminhava nas estradas orientadas de Israel, as mulheres não tinham valor nenhum. Ninguém dava valor às mulheres. Qualquer testemunho de uma mulher no tribunal não era aceito. Elas não eram valorizadas. Nos templos, elas podiam ir ao templo, e iam ao templo, mas ficavam no átrio das laterais, não podiam falar nem fazer perguntas. Tinham de chegar a casa e perguntar aos maridos se não entendessem o que foi ali orado ou pregado. Elas não tinham poder de abrir a voz. A mulher não tinha valor. Mas Cristo quis mudar isso. O Yeshua HaMashiach quis mudar isso. Ele usou uma mulher para começar o primeiro evangelho. Ele usa uma mulher para anunciar a primeira mensagem da ressurreição. 6 mulheres vão ao encontro da sepultura e não o encontrem lá. Maria Magdalena, uma mulher de grande fama, ela era de Magna. Magdalena, é da Maria de Magdalena, porque ela era de Magna, um território. Ela não tinha boa fama, mas Deus, Cristo usou ela. Onde dissesse, mas quem foi que disse que ele ressuscitou? Maria. E tu vais acreditar numa mulher feliz? Ainda mais essa, uma fama que ela tem. Quando Cristo usa uma mulher para ser pastora de uma igreja, hoje muitos pastores dizem que as mulheres não podem ser pastoras no púlpito, não podem pregar no púlpito. Estes pastores são falsos, mentirosos e corruptos da verdadeira verdade. Por que eu digo isso? Eu tenho autoridade. Eu sou teólogo, licenciado, ungido. Vamos ler isto é em 2 Timóteo 4,19. Quem era Priscila, Aquila e Priscila? Aquila era um judeu, casado com Priscila, estavam a fugir da perseguição, e a caminho da perseguição se encontraram num barco, iam embarcar num barco para atravessar para o outro lado, com o Paulo. Paulo era fabricante de tendas, e eles também eram. Porquê? O sacerdote no templo, Paulo era fariseu, e o fariseu não pode depender do homem de nada, tem que depender de Deus. Então eles tinham uma profissão. Paulo é doutor dos doutores. O pai dele era professor universitário na cidade de Tarsus, uma cidade de grande prestígio, porque era uma cidade de intelectuais, estudantes. Então ele era doutor dos doutores, fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, estudante dos estudantes, o melhor estudante, o mais conceituado, estudante de Gamaliel, são os melhores em estudar com Gamaliel. Ele era zilote dos zilotes, ele era o chefe da polícia secreta do templo, aqueles que começavam as fogueiras de rebelião contra os romanos, os zilotes, os scaris, Judas Iscariotes, eram os zilotes, aqueles que metiam o punhal nas costas dos soldados romanos. Então, ele era uma pessoa de alta sociedade. Mas ele era fariseu dos fariseus. Ele era Esteves, foi-lhe dada a ordem para matar Esteves, foi ele que deu a ordem. Esperando pela ordem de Paulo. O conselheiro de Paulo permitiu eles apedrejarem Esteves. Ele os perseguiam, ele era o chefe da polícia secreta. Pior do que o KGB da Rússia. Essa polícia secreta é pior do que o KGB da Rússia. Então, saúde
A Prisca e Aquila, é Priscila, a gente em português diz Prisca e Aquila, e a casa de Onesíforo. Continua, isto é o 2 Timóteo 4,19. Sim, então aqui assim, se lemos mais à frente, um bocadinho mais à frente, por favor. A seguir, voltando para trás, tinha que seguir à frente, mas vamos agora falar, vamos então agora para 1 Coríntios 16, 19. Não, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. As igrejas de Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Aquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Este casal, Paulo deixou-os como igreja. E eles tinham a igreja da sua casa, uma casa muito grande, em Coríntios. Segue em frente, por favor. Então, também vamos ver agora, para adiantar mais o tempo, Romanos 3, 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, e diremos, porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Siga em frente, por favor. Romanos 16. Romanos 16. Desculpe, eu não tenho os óculos. Romanos 16. Versículo 3 a 5. Saudai a Priscila e Aquila, Prisca ou Priscila, ali está normal, porque é Prisca, não é? Prisca é Priscila. Meus cooperadores em Cristo Jesus, meus cooperadores, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Então, meus cooperadores, eles trabalhavam com Paulo. Volto para trás, também. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo. Aqui assim vamos então em Atos 18, 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Continuo. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província de Galileia e de Frígio, confirmando todos os discípulos mais à frente. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o ouviram, Priscila e Aquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. E lhe declararam, volta para trás, e lhe declararam mais, Priscila e Aquila, um poderoso conhecedor da palavra. Priscila e Aquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. À frente, querendo ele passar a Caia, e animaram os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem, e Paulo, tendo chegando, aproveitou muitos. Então, isto vai levar muito tempo, a história aqui é esta, para concluir, que Priscila, a este Apolo,
foi instrumental para maior conhecimento, a um poderoso conhecedor da palavra. Deus usou Priscila e Aquila e Priscila. Aquilo era o marido, mas o ministério não estava nas mãos do marido, estava na chefia dela. Ela tinha o dom da liderança pastoral. Deus usa a mulher como Priscila para liderar uma grande igreja, uma igreja enorme, poderosa, abençoada. Deus usa uma mulher para trazer a mensagem do Evangelho antes da morte de Cristo e converter uma aldeia inteiramente. Deus usa a mulher para anunciar a ressurreição do Cristo. Deus usa a mulher como a Maria Fátima Correia para ser a pedra. E os pés do pastor João Correia estavam assentes. Sólida, firme, a força, se ele tivesse para a expressão, não se entulava, não se enterrava, porque ela esteve ali. Ela substitui a Cristo na ajuda física e espiritual. Então, se nós negamos que a mulher não tem autoridade de pregar no púlpito, quem somos nós? Que evangelho pregamos nós? Os pastores, e falam dessa forma, desse jeito, têm de voltar para a escola, se alguma vez participaram de um estudo bíblico e aprender a verdadeira verdade. A mulher é uma guerreira importante no papel do evangelho. Elas são as guerreiras. Eu vejo que dizem, mas a mulher não deve pregar no púlpito. Mas Deus não fala isso. Cristo usa a mulher mais de uma vez, 2, 3 vezes, para deixar bem claro que a mulher tem um papel importante, que ela é importante, ela desempenha um papel mais importante do que os homens. Elas também são a ajudadora do pastor. A força que ele, onde precisa, procura e tem ao lado dele. Não vamos continuar a desrespeitar as mulheres no século de hoje. Já temos muitos séculos para aprender. E vamos louvar a Deus por elas. Amém. Pastor João, agradeço pela oportunidade de deixar-me falar aqui.